Fala galera, rodada de número 11 chegou e neste vídeo eu vou colocar o time que vai a campo na rodada de número 11 pelo nosso canal Central do Varela, o time que vai imitar nessa rodada e vai passar dos 100 pontos. Se você que está precisando aí fechar o seu time, você que está com poucas cartoletas, você que precisa valorizar, ou foi mal na última rodada, fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar das dicas que eu vou passar aqui, dos nomes que eu vou falar para essa rodada, que o time ficou top demais. O time ficou boladão, ficou pesadão esse nosso time aqui e a gente vai passar dos 100 pontos nessa rodada, pode confiar. Então, sem muita enrolação, vamos direto montar o nosso time, que é o que interessa. No gol, para essa rodada 11, para mitar, para passar dos 100 pontos, eu já vou com ele. Hugo Souza do Corinthians. Hugo Souza do Corinthians vive uma excelente fase, é disparado em um dos melhores do elenco, tá? O goleiro do Corinthians, o Corinthians só não está numa situação pior, porque o Hugo Souza aí tem contribuído muito aí, salvando o Corinthians. Quem viu o jogo, o último jogo do Brasileiro, Corinthians e Atlético Mineiro, a bola que o Hugo pegou dentro da pequena área do Rony, cara a cara, sabe do que eu tô falando. Hugo Souza do Corinthians, 8,90 o custo, precisa de 6,20 para começar a valorizar. É o nosso goleiro escalado aí para ir a campo nessa rodada de número 11. Na lateral, primeiro nome aqui, pessoal, é um nome interessantíssimo, porém não tá barato e não tá precisando de pouco para valorizar. Eu vou com o Wesley do Flamengo. Ele precisa de 9,63. A média do Wesley é mais baixa, é de 7,55. Só que, como mandante, o Wesley tem uma média de 10,93. Então, se atentem nisso. O jogo do Flamengo é favorável. Flamengo que vai jogar contra o Fortaleza. Fortaleza que perdeu de 2-0 em casa para o Cruzeiro na última rodada. O Wesley aí é um nome que vai ser muito escalado para a rodada. Então, aqui, além do custo-benefício, confronto favorável, é uma maneira de se proteger, uma estratégia que a gente usa, porque eu sei que todo mundo vai estar com o Wesley no time. Então, se você não quer ficar para trás, ou você vai com o Wesley para se proteger, ou você escolhe uma opção melhor, um confronto melhor. E no momento aqui, pessoal, a gente até tem algumas opções. Temos o Paulo Henrique aqui do Vasco da Gama, que é um cara que traz uma média básica top aí. Juninho Capixaba, que vai jogar fora de casa aí contra o Vasco. Vasco aí do Diniz, que é um outro estilo de jogo, é o estilo toque de bola. Então, esse toque de bola do Vasco da Gama aqui, ele não favorece muito para desarmes de laterais, tá? Porque não é um time que ataca, um time agudo aí que joga em profundidade. Então, ele é um time que joga mais aproximado. Ele pode estar envolvendo esse Bragantino aí e o Juninho Capixaba não ir tão bem assim, tá? O segundo nome que eu quero colocar aqui para vocês, já que eu estou com o Wesley que precisa de 9,63, eu vou com uma aposta aqui, ó, dica do canal, pega essa visão aqui que vocês não vão se arrepender. Escobar dos Santos. Escobar precisa de 0,29 para começar a valorizar. O confronto do Escobar é contra o Botafogo. O Escobar não vem bem da última rodada, por isso que ele precisa de pouco para valorizar. Porém, olha que o Escobar o Santos não segura SG e olha as pontuações: 6,10, 6,70, 9,80, 11,40. 10,70, 9,10. O Escobar, ele é um cara super regular, tá? Na última rodada ele zicou, todo mundo zicou na última rodada. Então é o seguinte, como o Botafogo tem dificuldade para marcar gol fora de casa, puxa aí as estatísticas, eu fiz o dever de casa. Botafogo tem dificuldade de marcar gol fora de casa. Eu sei que a zaga do Santos não passa confiança, mas o Escobar aqui, ó, precisando de 0,29, ele vai render cartoletas pro teu time, pode confiar. Escala o Escobar e coloca aqui nos comentários aqui depois como que o Escobar foi na rodada. Eu quero ouvir de você aí se você está arrependido ou não de ter escalado o Escobar. Show de bola? Fechamos as nossas laterais. Vamos para a defesa, porque a nossa defesa ela tem que ser estratégica nessa rodada. O confronto aí favorável da rodada, custo-benefício bom e barato, Léo Ortiz do Flamengo. Léo Ortiz,
6,64, média básica de 4,88 e precisa de 4,50 para começar a valorizar. O Cartola não trouxe a média de mandante do Léo Ortiz aqui, porém a gente já consegue perceber que o Léo Ortiz ele vem numa crescente aí no campeonato, né? Nas últimas 2 rodadas ele deu uma estabilizada aqui, mas o Léo Ortiz, pelo valor, pelo confronto, é o melhor zagueiro aí para a rodada, tá? O segundo nome que na minha visão é importantíssimo aí para essa rodada, pelo elenco e pelo que o jogo pode proporcionar, é o Kaká do Corinthians. Por que eu digo pelo que o jogo pode proporcionar? O Corinthians vem pressionado demais para trazer os 3 pontos pela vitória. Corinthians foi eliminado agora na Sul-Americana, precisa dar uma resposta para o torcedor. E esse jogo aqui, se não desenrolar da maneira que o torcedor corintiano está esperando, vai ser aquele abafa no final, aquele desespero, aquelas bolas levantadas na área. E o Kaká, ele é muito forte nesse fundamento, tá? Bola aérea. Então o Kaká pode surpreender aqui, já que o Vitória não é um time que marca tantos gols assim fora de casa, e o Corinthians, porque precisa da vitória, aqui é um outro ponto que eu quero chamar a atenção. A gente tem que escalar os confrontos favoráveis e os confrontos que os dois times têm interesse no jogo, tá? No caso aqui o Vitória tem interesse porque ele precisa escapar lá da zona do rebaixamento e o Corinthians precisa dar uma resposta. Isso aqui vai ser estilo final de campeonato, tá? Vai ser uma pauleira esse jogo aqui e eu tenho certeza que o Kaká, ele tem potencial aqui para desarmes na zaga e também tem potencial para marcar um golzinho de cabeça aí e diferenciar demais no seu time na rodada. Ok? Time escalado a nossa parte defensiva, custou apenas 44,15 e eu já peço para você, se você está gostando até aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal aqui para dar aquela moral pro canal, já deixa aí nos comentários se você está indo com uma zaga diferente, porque isso é importante para a gente dar aquela injeção de ânimo para a gente poder estar trazendo conteúdos tops aí para vocês toda a rodada, né? Então, combinado, o like está lá. Vamos escalar o nosso meio de campo aqui, que o nosso meio de campo tem que ser um meio top demais para buscar acima dos 100 pontos e essa mitada que a gente tanto espera, né? O primeiro nome, artilheiro do campeonato, Arrascaeta, média básica de 12,65, monstro demais, né? Isso aqui nada mais, nada menos se você tivesse pegado o Arrascaeta, colocado fixo no seu time, ele tinha entregado 12,65 em 10 rodadas consecutivas. Arrascaeta é mito demais. Então, dispensa comentário, não vamos enrolar aqui, ó, coloca o Arrascaeta e fica tranquilo. Temos outros nomes interessantíssimos aqui para o meio de campo. E eu vou entrar pesado. Eu vou com Matheus Pereira e Alan Patrick. Os dois precisam de pouco para valorizar pela média que eles entregam, tá? A média aí do Matheus Pereira é de 8,65. Média como mandante dele é um pouco menor de como visitante. O Matheus Pereira tende a ir menor e melhor quando ele joga fora de casa, porém em jogo grande que a gente vê quem são os de verdade, tá? Então o Cruzeiro vai pegar o Palmeiras, confronto difícil, ele tá custando caro e agora é essa hora que a gente separa o homem dos meninos, né? É essa hora que a gente vai ver quem que é quem nessa rodada. Então a gente vai entrar pesado aqui. Alan Patrick, o Cartola não trouxe aqui a média dele como mandante, porém o Alan Patrick é o cara da articulação do Internacional. O Internacional que pega o Fluminense é aquele time que cede, é aquele time que tem rodadas que surpreende, tem rodadas que é decepcionante, mas eu coloquei aqui no canal uma estatística dos últimos 5 confrontos entre Internacional e Fluminense. E pessoal, eu digo para vocês, o Internacional leva vantagem em praticamente todas, tá? Todos os jogos aí que foi mais de 2 gols, 3 gols aí por jogo. Então, fica de olho no Alan Patrick, tá? Dá uma olhada aí nas estatísticas, tem aí vídeo curto aqui no canal, que é videozinho aí curto com informação bacana para vocês. Então, fechando o nosso meio de campo aqui, Matheus Pereira, Alan Patrick e Arrascaeta. E agora a gente vai pro ataque para fechar de vez aí o nosso time e entrar com os 2 pés nessa rodada 11, para a gente espantar de vez a zica que foi a rodada 10. Né? O nosso primeiro nome aqui no ataque, a gente vai entrar com o Pedro do Flamengo, 3,80 para começar a valorizar. Pedrão aí que está devendo,
está devendo nas últimas rodadas. Aqui nos prováveis do Joga 10, o Pedro está como titular. Então, Pedro aqui vai ser o nosso atacante. Show de bola. Caio Jorge, melhor média aí de atacante do campeonato, média de 11 pontos. Pessoal, toda a rodada questiona o Caio Jorge, e o Caio Jorge vem aqui, ó, na mesma situação da Arrascaeta. Se você tivesse fixando a Arrascaeta e Caio Jorge no seu time, o Arrascaeta tem 12 e Caio Jorge tem 11. Você já teria 23 pontos aí garantidos em todas as rodadas. Vai de Caio Jorge, é contra o Palmeiras, eu sei, mas o Palmeiras tomou 2 do Flamengo em casa. Ok? Então vamos ver como é que vai se comportar esse Palmeiras fora de casa aí. Cartola mais uma vez deixando a gente na mão aí, não trazendo a média de mandante do Caio Jorge, mas não tem problema. Caio Jorge aqui é um nome fortíssimo demais para essa rodada. Já falei demais, sem muita enrolação. Terceiro atacante, Memphis Depay do Corinthians. Memphis Depay do Corinthians, porque ele é o cara que bate pênalti, é o cara que cobra a falta na entrada da área, é o cara que cobra escanteio, é o referência no ataque. Se esse time do Corinthians não entregar 3 pontos aí dentro de casa contra o Vitória, o torcedor vai começar a botar pressão já no trabalho aí do nosso glorioso Dorival Júnior aí que assumiu, tinha me fugido o nome, Dorival Júnior que assumiu o Corinthians. Então aqui o time vem pressionado demais. O Garro, que é um meio de campo que poderia estar atuando aqui no nosso time, ele está voltando agora de lesão, é dúvida para o jogo. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que está. Garro, ele está em dúvida aqui entre Igor Coronado e Garro, porém Carrilho já voltou aí para o time, Memphis Martini também, Mateuzinho vai jogar, já não vai ser o Félix Torres improvisado, isso ajuda já aí o nosso goleirão que escalamos, Hugo Souza aí, Kaká está garantido aqui no time. Então o Corinthians de certa forma aqui só está sem o Yuri Alberto, tá? A presença do Garro aí no time, mesmo que seja meio tempo, é importante demais para essa bola chegar aqui, ó, para o Memphis Depay, tá? Então é interessante, para quem gosta aí de lei do ex, ó, Gustavo Mosquito vai estar no jogo, hein? Tá aqui já relacionado, tá em dúvida, Mosquito aí pode estar entrando no jogo, para quem gosta dessas superstições aí, né? Não é o nosso caso, mas pessoal, foca aqui, ó, se o Garro jogar meio tempo, é interessante para ele colocar a bola pro Memphis. A gente não vai com o Garro aqui no time, porque a gente não sabe a minutagem que ele vai estar jogando. O nosso técnico para a rodada aí não tem muita conversa, Felipe Luiz do Flamengo, o confronto aqui, que na minha visão é o mais favorável para a rodada, e a gente fecha o time dessa forma. O time ficou caro, ficou 155,83 cartoletas, porém, como a gente fez só 66 pontos aí na última rodada, que foi uma rodada zicada, onde a média do cartoleiro ficou 52, nessa rodada a gente está entrando pesado para buscar acima dos 100 pontos, tá? Então vamos escalar aqui o nosso banco de reservas. O nome aqui para atacante reserva, já que eu adianto que vai ser reserva de luxo, eu vou entrar com o Verratti do Vasco. Verratti aí que vai jogar em casa, Vasco da Gama faz valer muito mando de campo, sem muito enrolação. Verratti aí é o nosso reserva. John Arias, o nosso meio de campo reserva, aí se acaso Matheus Pereira, Alan Patrick ou Rascaeta não jogar, John Arias vai ser o substituto. Zagueiro aqui para revezar com o Kaká, quem está escalado aqui? Kaká e Félix Torres, né? Então são os prováveis. Deixa eu ver, o Félix Torres está um pouco mais caro, então não adianta entrar com o André Ramalho aqui do Corinthians para fazer a dobradinha, uma vez que ele não está como provável para jogar. Então a gente vai aqui, ó, com o James do Mirassol. Ele tem uma média interessante, ele vem numa crescente, repare o gráfico dele como vem, pontuou 9,40 na última, 9,20 na penúltima, traz uma média básica de 4,83, vai ser o nosso zagueiro aí reserva, o Mirassol, que enfrenta o Sport, um dos piores clubes aí da Série A desse ano. Na lateral, pessoal, eu vou aqui, deixa eu confirmar se o Natanael vai estar relacionado para o jogo, porque o Natanael, ele tá confirmado, Natanael que vai jogar aí contra o Ceará fora de casa. Vamos dar uma olhada na média básica do Natanael. Ele vem pontuando aí 18,20, 5,90 e traz uma média aí de 6,35. Excelente lateral para compor o banco de reservas.
E no gol, a gente tem o luxo de escalar o Everton do Palmeiras, precisando de 1,46, jogando contra o nosso Caio Jorge, contra o Cruzeiro, tá? Aqui não tem motivos nenhum para o Hugo Souza, recém-convocado para a seleção brasileira, não ser o titular. Se ele se machucar, a gente vai estar com o Everton aqui, apesar de que estamos escalando o ataque, porém, eu acredito que mesmo se o Everton for acionado, mesmo ele tomando gol, ele vai pontuar aí para valorizar, sendo que ele precisa de apenas 1,40 para começar a valorizar. Top demais? Nossa reserva de luxo escalado, o time está aqui montado e agora a gente tem uma bucha na mão, né? A gente colocou aqui os melhores jogadores disponíveis no Cartola para essa rodada. Como eu disse antes, a gente entrou pesado, porém agora quem desse time que a gente vai colocar de capitão? Pedro do Flamengo, que ele não vem numa fase, ele é interessante porque o Pedro ele pode imitar e te trazer uma pontuação bacana, e se ele zicar, a gente tem só o Verratti aqui no reserva de luxo, né? Memphis Depay do Corinthians, Caio Jorge, que é uma excelente média, o artilheiro do campeonato Arrascaeta. Então não seria loucura colocar a faixa de capitão Alan Patrick e Matheus Pereira, que são dois caras que também entregam, tá? Então nesse momento, pessoal, como nosso capitão para a rodada, eu vou com o Pedrão. Já que eu vou entrar com o Pedro nesse time, eu estou gastando 16,89 no Pedrão, nosso atacante aí de maior valor aí, a gente vai com o Pedro de capitão para essa rodada. Eu quero saber de você, quem que é o seu capitão nessa rodada de número 11? Comenta aqui embaixo como que você vai para essa rodada. Você vai com um time aí bom e barato, que eu deixei um vídeo aqui na rodada, tu vai entrar pesado, igual a gente vai estar entrando agora aqui com o time final. Como que está seu time? Como é que você está de cartoletas? Galera, se eu te ajudei, pessoal, se eu ajudei vocês aqui até agora, eu peço a gentileza de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para não perder nada. Esse time aqui é o time que vai a campo, só vai mudar se algum jogador aqui ficar nulo para a rodada. Então a gente não tem 2 times aqui, a gente não tem 3 times, aqui não tem esse negócio, o time principal, não. É esse time aqui, ó. Se eu te ajudei, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, forte abraço, até a próxima.